Irmãos, queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, o seu app, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículos de número 54 até de 62. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 54 ao de 62. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo. Fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Dali a pouco outra pessoa o viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro falou: Homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmou: É claro que este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que está dizendo. E imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Não chores amargamente. Como nós conseguimos encontrar as condições necessárias para lidar com esta possibilidade de, diante da vida, das circunstâncias que vivemos e passamos, não viver o choro amargo? O texto nos fala que Pedro foi advertido por Jesus. O Senhor falou o que aconteceria. Pedro talvez não tivesse a dimensão desse aviso, porque, como havia falado bem perto desta declaração, ele estava disposto a matar qualquer um que chegasse perto ou que incorresse em criar algum prejuízo físico com Jesus. Prova disso que, quando Jesus foi apanhado, vamos colocar preso, para levar ao juízo, ele desembainha a sua espada e corta a orelha de um servo ali. Nós vemos que ele estava disposto, de fato, a pagar o preço que fosse na sua palavra, mas na sua vida não havia a correlação prática. Para que nós não choremos amargamente, precisamos ser coerente com a nossa vida, coerente com as nossas declarações, coerente com a nossa fé, coerente com a nossa relação fiel ao Senhor. Precisamos, de fato, ter consonância entre os nossos pensamentos e as nossas palavras e as nossas atitudes. Precisamos ter consonância à nossa forma de viver mais íntima e de forma social. Precisamos ter consonância no entendimento de tudo que Deus espera de nós, propõe para nós, para tudo e em todos os momentos que nós formos viver. Precisamos ser fiéis ao Senhor, para que o choro amargo não se estabeleça ao nosso coração. Uma segunda característica que nós podemos ter seja as nossas escolhas. Para que nós não choremos amargamente, precisamos firmar melhor as nossas escolhas. E todos os dias nós vivemos escolhas. Todos os momentos que passamos somos sujeitos a escolhas. O resultado da nossa vida é o resultado de escolhas. Pedro tinha escolha. Ele poderia não negar a Jesus. Ele poderia manter firme os seus pensamentos ou a sua declaração de fé,
com o contexto vivido àqueles momentos ali, que de forma tão próxima ele negou por 3 vezes o Senhor Jesus. Como tem sido a sua relação com Deus no conhecimento da palavra e na aplicação? Como têm sido as suas escolhas na sua vida? Como você tem escolhido o que você escolhe a cada dia? As suas escolhas estão sempre sobre um prisma de que não há outro caminho, outra possibilidade, ou você toma consciência ante a sua escolha do que você pode fazer e como pode reagir diante das suas escolhas? Preste atenção nas suas escolhas. Preste atenção no resultado das suas escolhas. Terceiro aspecto, nós encontramos, para que você não venha chorar amargamente, você precisa reconhecer que quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus orienta, Ele estabelece o seu caminho sobre nós. Quando Deus adverte, nós precisamos estar atentos. Muitas vezes nós ouvimos os avisos de Deus, nós ouvimos as palavras de Deus, nós entendemos os intentos de Deus, mas nós não damos conta disso. Nós não entendemos qual será o momento que vamos viver. E por isso, de uma forma despretensiosa, acomodada, vivemos a nossa vida e enfrentamos os nossos dias. E é por isso que muitas vezes o choro amargo se estabelece no nosso coração. E é por isso que muitas vezes, em muitas circunstâncias, nós percebemos que poderia ter sido diferente o que acabamos de viver, poderia ser diferente o nosso ontem, poderia ter sido diferente algumas situações que falamos. E é por isso que, neste momento, chegando bem perto do seu coração, eu mostro através desta palavra que há uma outra saída diante das possibilidades dos choros amargos que nós enfrentamos. Se Pedro tivesse ouvido o aviso de Jesus, se Pedro tivesse mantido a sua coerência de fé, se Pedro tivesse firmado uma outra escolha, o choro amargo não estaria no seu coração. Talvez hoje nós não consigamos mais rever o que já vivemos, as escolhas que nós já estabelecemos, os caminhos que nós já afirmamos. Mas hoje, este momento, nós podemos realinhar a nossa vida diante de Deus. Podemos considerar como importante os avisos, a palavra, os desígnios, os propósitos que Deus tenha para nós. E agora, e daqui para frente, não viver mais em que o nosso olhar seja tão egoísta e que não se mostre dependente e submisso a Deus. Neste momento, nós podemos definir e firmar novas escolhas. Ao invés do medo diante das possibilidades, a fé, a coragem, a ousadia, o emprego apologético de o nosso Deus ser o nosso Senhor em todas as situações. Este é o momento em que podemos definir não apenas o que vamos viver nesse dia, nessa semana, no fechamento desse mês ou deste novo mês de maio à porta. Nós hoje podemos definir tudo sobre o nosso futuro, o que ainda viveremos ao tempo que aqui passarmos, porque as boas escolhas firmarão bons resultados. Diante das circunstâncias, a coerência e a fé dará a ação resultante do que Deus tem sido e feito por nós. Nessa manhã, eu quero desafiar o seu coração a se apresentar diante de Deus e viver mais fielmente a sua relação com Ele, o entendimento e a prática desta palavra, e que assim a sua escolha seja sempre
para a glória de Deus e para o próprio Deus. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, nós nos reunimos aqui para celebrar o Senhor e, alcançados por esta palavra, recebemos um desafio, o desafio da reflexão. A reflexão de perceber que, em alguns momentos, os nossos choros podem ser diferentes. Em especial, os choros amargos, aqueles que tão difícil de enfrentar são. Aqueles choros que mexem com a nossa alma, que não fazem só lágrimas serem percorridas ao nosso rosto, mas que às vezes, como consequência, a de tantos outros, em especial as que nós mais amamos. Nós pedimos a ajuda do Senhor para sermos coerentes. Na vida, a coerência é extremamente importante, nós entendemos isso. E nós queremos ser coerentes com o Senhor, de amar o Senhor sobre todas as coisas, de amar o Senhor de todo o nosso coração, de amar o Senhor e praticar e obedecer a Tua palavra. Queremos, ó Deus, viver escolhas saudáveis, escolhas que designem não apenas na nossa proposta, mas como resultado a bênção do Senhor. Que propaguemos ao invés de intimidar e negar a nossa fé. Que possamos assumir corajosamente, ousadamente, quem somos no Senhor. Que o Senhor nos ajude, diante das nossas realidades de vida, a termos sempre o desejo de ouvir e estar atento à Tua voz. Que todos os avisos sejam por nós alcançados, e não só vivê-los, mas na nossa vida evitar consequências como choros amargos para nós e para aqueles que amamos. Que em nome de Jesus, o Senhor firme a todos aqui nesta manhã um sentimento diferenciado. Aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com o Senhor, que nesta manhã possam ter, para que não chorem mais amargamente, mas tenham a presença do Senhor nos seus corações, nas suas vidas, para poder, quando chorar, chorar com leveza e com paz no coração. Aqueles que, ó Deus, já tiveram essa experiência, mas, ó Deus, se afastaram do Senhor, que nesta manhã possam se reabilitar diante do Senhor, possam viver uma nova realidade com o Senhor. Aqueles, ó Deus, que nesta manhã estão chorando amargamente, que o Senhor estabeleça a direção do olhar, não um olhar acusativo, um olhar de reprovação, um olhar de rejeição, porque não foi este o olhar que o Senhor estabeleceu para Pedro quando ele negou pela terceira vez. É este olhar que nós precisamos àqueles que estão chorando amargamente. Um olhar de perdão, um olhar de amor, um olhar de acolhimento, um olhar que dê a segunda chance, mais outra chance, novas oportunidades. Um olhar que se mostre um Deus presente, independentemente do nosso pecado, das nossas falhas, um Deus que está disposto a estender a mão, nos abraçar, nos acolher, cuidar de nós, sistematizar um futuro, criando dignidade à nossa história. Nesta manhã, nós clamamos ao Senhor para que visite os nossos corações e dispense a Tua graça na suficiência das nossas necessidades. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.